O mercado energético europeu está em uma encruzilhada. Enquanto a União Europeia tenta se desvencilhar da influência russa, os preços continuam a oscilar e a estabilidade do setor está em jogo. As sanções podem parecer um passo na direção certa, mas a realidade é que a dependência do gás russo ainda é uma sombra que paira sobre o futuro energético. O que isso significa para os consumidores e para a economia? A resposta pode ser mais complexa do que você imagina. As medidas adotadas até o momento ainda não produziram os resultados esperados. Em novembro deste ano, observou-se um aumento sem precedentes nos preços do gás, que ultrapassaram a marca de $90 por 1.000 metros cúbicos, de acordo com o relatório do Instituto de Análise Energética de Londres. Esse crescimento não reflete apenas a constante alta demanda no continente europeu, mas também demonstra a capacidade da Rússia em manter sua posição como o maior exportador global de gás. As sanções impostas em 2022 tinham como objetivo reduzir o fluxo de gás russo para a Europa. No entanto, a Rússia respondeu de maneira eficaz, conseguindo sustentar suas exportações. Em setembro, a Rússia reafirmou seu papel como principal fornecedor para a União Europeia, aumentando suas exportações em 30% em comparação ao ano anterior. Esse aumento destacou a vulnerabilidade europeia ao depender de uma única fonte de energia. Mesmo com os esforços para diversificar as fontes energéticas, muitos países europeus continuam altamente dependentes do gás russo. Em novembro, a Rússia interrompeu as entregas de combustível para a OMV na Áustria, e o contrato de fornecimento através da Ucrânia está programado para expirar em 1º de janeiro de 2025. Essas interrupções evidenciam a necessidade urgente de diversificação energética para prevenir futuras crises. Com a chegada do inverno, a Europa está reabastecendo suas reservas de gás natural, mas ainda não possui estoques suficientes para garantir um abastecimento completo. O conflito na Ucrânia prolonga a dependência europeia do gás russo, e as reservas atuais só são suficientes para algumas semanas de consumo em caso de interrupção no fornecimento. Em resposta, os Estados Unidos e outros países estão ampliando suas exportações de gás liquefeito para a Europa como uma alternativa à Rússia. Contudo, a transição para essas novas fontes de energia requer tempo e investimentos significativos. Além disso, a redução no consumo de gás continua sendo uma estratégia crucial, embora os resultados tenham sido limitados devido aos invernos mais brandos, que diminuíram a necessidade de aquecimento. Outro fator que agrava a situação atual é a capacidade limitada das infraestruturas europeias para importar gás liquefeito de novos fornecedores. Muitas das plantas de regaseificação estão operando em plena capacidade ou necessitam de atualizações significativas para atender à crescente demanda. Isso cria um gargalo que dificulta a rápida diversificação das fontes de gás, mantendo a dependência da Rússia como uma opção viável e necessária, mesmo diante das sanções impostas. Adicionalmente, a instabilidade geopolítica na região desempenha um papel crucial na perpetuação dessa dependência energética. A Rússia, ao utilizar o gás natural como uma ferramenta de influência política e econômica, consegue exercer uma pressão significativa sobre a Europa de diversas maneiras. A manipulação dos fluxos de gás, seja através da interrupção dos gasodutos ou da retomada súbita das exportações, exemplifica como Moscou pode influenciar o mercado global para atender os seus próprios interesses estratégicos. Essas ações não apenas afetam os preços do gás, mas também colocam em risco a segurança energética dos países europeus, forçando a União Europeia a repensar e recalibrar suas estratégias de segurança energética de forma constante. A resposta da União Europeia a essa situação tem sido multifacetada, envolvendo investimentos robustos em energias renováveis e a busca incessante por fontes alternativas de energia, como o hidrogênio verde. Projetos de energia solar, eólica e hidrelétrica estão sendo acelerados, com o objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é particularmente promissor devido ao seu potencial de substituir o gás natural em diversas aplicações industriais e de aquecimento. No entanto, esses projetos ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento
desenvolvimento e requerem investimentos significativos, além de tempo para a infraestrutura necessária ser plenamente estabelecida. Enquanto isso, a necessidade imediata de gás natural persiste, tornando a dependência da Rússia uma questão urgente que demanda soluções rápidas e eficazes. Além disso, a eficiência energética tem se tornado uma prioridade indiscutível para muitos países europeus. Governos e empresas estão investindo em tecnologias que visam reduzir o consumo de gás e aumentar a eficiência dos sistemas de aquecimento e industriais. Medidas como a modernização de edifícios, a implementação de sistemas de aquecimento mais eficientes e a adoção de práticas industriais mais sustentáveis são vistas como passos essenciais para diminuir a dependência de fontes externas de energia. No entanto, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios consideráveis, especialmente em economias que já estão lidando com pressões inflacionárias e recessões econômicas. Os altos custos iniciais de modernização e a necessidade de mão de obra especializada são obstáculos que precisam ser superados para que essas iniciativas sejam bem-sucedidas. Além dos investimentos em renováveis e eficiência energética, a União Europeia também está explorando a diversificação de seus fornecedores de gás natural. Países como a Noruega, a Argélia e os Estados Unidos estão se tornando parceiros cada vez mais importantes, fornecendo alternativas ao gás russo. A importação de gás liquefeito, GNL, de novas rotas e fornecedores é uma estratégia fundamental para reduzir a vulnerabilidade da Europa a choques externos no mercado energético. No entanto, essa transição não é isenta de desafios. A infraestrutura necessária para a importação e regaseificação de GNL precisa ser expandida e modernizada, o que exige investimentos substanciais e tempo para a construção de novas instalações. Paralelamente, a União Europeia está promovendo a interconexão energética entre os Estados-membros, facilitando a distribuição de gás natural de forma mais eficiente e reduzindo a dependência de gasodutos específicos que atravessam regiões politicamente instáveis. Essa interconexão permite uma maior resiliência do sistema energético europeu, distribuindo o risco de interrupções e melhorando a segurança do suprimento. Além disso, iniciativas como o Pacto Ecológico Europeu visam integrar políticas de sustentabilidade com estratégias de segurança energética, promovendo uma transição harmoniosa para uma matriz energética mais limpa e independente. Outro aspecto crucial é a cooperação internacional para garantir a estabilidade do mercado energético. A União Europeia está trabalhando em estreita colaboração com outras nações e organizações internacionais para desenvolver políticas coordenadas que promovam a segurança energética global. Essa cooperação inclui acordos bilaterais de fornecimento, investimentos conjuntos em infraestrutura energética e compartilhamento de tecnologias inovadoras. A diplomacia energética tornou-se uma ferramenta essencial para mitigar tensões geopolíticas e construir alianças que favoreçam a diversificação das fontes de energia. Além das estratégias governamentais, o setor privado também desempenha um papel fundamental na transição energética. Empresas de todos os setores estão investindo em tecnologias sustentáveis e adotando práticas de responsabilidade social corporativa que priorizam a eficiência energética e a redução das emissões de carbono. A inovação tecnológica, impulsionada pelo setor privado, é um motor crucial para o desenvolvimento de soluções energéticas alternativas, que possam atender às demandas crescentes de energia da Europa sem comprometer a segurança e a sustentabilidade. Em suma, a dependência do gás russo continua a ser um desafio significativo para a Europa, influenciado por fatores geopolíticos complexos e pela necessidade urgente de diversificação energética. As respostas da União Europeia, embora robustas e multifacetadas, ainda enfrentam obstáculos substanciais que exigem uma abordagem contínua e colaborativa. A combinação de investimentos em energias renováveis, melhorias na eficiência energética, diversificação de fornecedores e fortalecimento da cooperação internacional são passos essenciais para garantir a segurança energética da Europa no longo prazo. A resiliência do sistema energético
energético europeu dependerá da capacidade de implementar essas estratégias de forma eficaz e coordenada, superando os desafios financeiros e logísticos que se apresentam no caminho. A comunidade internacional também desempenha um papel importante nessa dinâmica. A cooperação entre países para desenvolver novas rotas de fornecimento de gás e a criação de reservas estratégicas são medidas que podem ajudar a mitigar os riscos associados à dependência excessiva de uma única fonte. A colaboração entre nações para estabilizar os preços e garantir um fornecimento constante de gás é fundamental para evitar futuras crises energéticas. Em resumo, a dependência do gás russo continua a ser um ponto crítico para a Europa, afetando sua estabilidade econômica e energética. A diversificação das fontes de energia e a redução do consumo são passos essenciais para garantir um futuro mais seguro e sustentável. A colaboração entre países, investimentos em tecnologias renováveis e a promoção da eficiência energética são estratégias-chave para enfrentar os desafios atuais e futuros no setor energético europeu. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um like, inscreva-se no canal